A solenidade de São Pedro e São Paulo é oportunidade para se repercorrer seus caminhos pelas estradas e pelos países por onde eles passaram. É o que fizeram alguns peregrinos nas margens do Mediterrâneo. 6 frades franciscanos foram ordenados na igreja de São Salvador no dia da solenidade de São Pedro e São Paulo. Eles são de vários países e agora estão prontos para uma nova viagem, depois do período de estudo e formação em Jerusalém, e vão levar a experiência da Terra Santa ao mundo inteiro. Por ocasião da solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo e para celebrar o 6º ano do pontificado do Papa Francisco, realizou-se no Jardim da Delegação Apostólica de Jerusalém uma tarde de encontro e partilha entre as autoridades civis e os representantes das várias comunidades religiosas da Terra Santa. No dia 1º de julho, a igreja celebrou a solenidade do preciosíssimo sangue no lugar onde Jesus sofreu a sua agonia, dentro da Basílica do Getsêmani, situada em Jerusalém aos pés do Monte das Oliveiras. Realizaram-se de 18 a 20 de junho na capital jordaniana, Amã, 2 dias de conferências internacionais para se refletir sobre o diálogo entre religiões e povos no Oriente Médio e sobre o papel dos meios de comunicação no mundo. Um dos traços principais que caracterizou a vida de 2 dos maiores apóstolos da Igreja foi o caminho, o movimento, a viagem pelo Oriente Médio e o Mediterrâneo. A solenidade de São Pedro e São Paulo é oportunidade para se repercorrer seus caminhos ao longo das estradas e dos países por onde eles passaram. Nos dias precedentes nesta solenidade, 2 sacerdotes, sendo um brasileiro e outro mexicano, visitaram alguns dos lugares onde São Pedro e São Paulo estiveram, numa excursão organizada pelo Studium Biblicum Franciscanum de Jerusalém. Uma viagem nas pegadas de São Paulo, o apóstolo das gentes, o perseguidor dos cristãos, fulgurado no caminho de Damasco, que os conduziu em 12 cidades da Grécia, entre as quais Atenas, Tessalônica e Corinto. Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele vai a Corinto, começa o seu projeto missionário ali e depois escreve 2 belas cartas, das quais eu destaco o Hino ao Amor, Coríntios 13, e depois ali onde ele reconhece as suas fraquezas, na segunda carta de Coríntios, no capítulo 12, onde ele diz que a fraqueza dele é a força para que ele possa portar o Evangelho avante. Apesar de terem se passado 2000 anos, nesta pedra, neste espaço, esteve o apóstolo Paulo, um apóstolo tão importante para nós. Pescador de homens, primeiro Papa e uma das colunas da igreja, assim é Pedro. Pedro foi discípulo do Senhor. Pedro foi discípulo do Senhor, esteve muito próximo do Senhor, e a ele foram entregues as chaves, e foi confiado o ministério de liderar a igreja primitiva, o primeiro Papa, como o conhecemos hoje. A figura de Pedro é essencial para a nossa fé e nossa igreja. A figura de Pedro é essencial para nossa fé e para nossa igreja. Um lugar fundamental na vida de São Pedro Galicanto, um santuário que se ergue aos pés do Monte Sião de Jerusalém, no lugar onde Pedro, apavorado, dirá mais de uma vez, antes do canto do galo, que não conhece Jesus, recém-preso. A solenidade de São Pedro é uma oportunidade para se recordar a mensagem desse santuário, que é sobretudo a misericórdia expressa pelo olhar de Jesus sobre Pedro, depois da sua negação. Quando o galo cantou, Pedro se lembrou de quando Jesus tinha anunciado para ele a sua negação. Um olhar de bondade, misericórdia, perdão, que suscitou nele arrependimento. Ele saiu e chorou amargamente, diz São Lucas. Por ocasião da solenidade, o custódio foi a Jaffa para uma celebração na igreja de São Pedro. Daqui o primeiro Papa saiu da sua terra para evangelizar o mundo. Pedro é, portanto, um apóstolo. Destacou na sua homilia Frei Francesco Paton, que nos lembra, ao mesmo tempo, que a igreja teve início no seio do povo de Israel, mas logo se abriu a todos os povos.
porteremo la gioia dell'Evangelo. Vamos levar a alegria do Evangelho, a alegria de sabermos que aqui no quinto Evangelho, Jesus caminhou, Jesus esteve conosco, nos deu seus mandamentos, nos deu o amor, nos ensinou uma forma de viver, sobretudo de amar os outros. Soprattutto di amare gli altri. Chegaram alguns anos atrás de vários países, do Brasil, do Congo, do México, da Nicarágua, e agora estão prontos para uma nova viagem, para levarem a experiência da Terra Santa ao mundo inteiro. Antes disso, para os 6 frades franciscanos que receberam nos dias passados a ordenação sacerdotal, o período de estudo e formação em Jerusalém. É um aspecto típico da vocação da Igreja de Jerusalém, como aconteceu antigamente, quando 2000 anos atrás eles saíram daqui para ir ao mundo inteiro e levar a experiência de Jesus que tinham vivenciado aqui em Jerusalém. Hoje acontece a mesma coisa com esses novos 6 sacerdotes. Eles irão levar às diferentes partes do mundo Jesus, que conheceram aqui. Participaram da cerimônia de ordenação celebrada na Igreja de São Salvador no dia da solenidade dos Santos Pedro e Paulo, até mesmo 90 sacerdotes, sobretudo integrantes da comunidade franciscana, da qual os novos presbíteros continuarão pertencendo. Espero que tragam consigo também a experiência da fraternidade da Terra Santa, que tem um aspecto diferente. É uma fraternidade internacional e, portanto, é uma fraternidade que, de alguma maneira, representa o Pentecostes, a importância de se saber sempre reconduzir à unidade e à comunhão todas as diferenças de tipo linguístico, cultural e ritual. De tipo linguístico, cultural e ritual. Por ocasião da solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo e para celebrar o 6º ano de pontificado do Papa Francisco, o arcebispo Leopoldo Girelli, delegado apostólico, e Monsenhor Marco Formica, primeiro secretário de nunciatura, receberam no jardim da Delegação Apostólica de Jerusalém os convidados para uma noite de comemoração e para aclamar Jerusalém como cidade santa. O evento, que se realizou ao pôr do sol no Monte das Oliveiras e contou com a participação do Instituto Musical Magnificat, ofereceu momentos agradáveis de encontros e partilha entre as autoridades eclesiais, civis e os representantes das várias comunidades religiosas da Terra Santa. Dom Girelli iniciou o discurso expressando o seu desejo para que esse encontro se torne um compromisso tradicional na casa do Papa em Jerusalém. O delegado apostólico destacou ainda que uma das características do pontificado do Papa Francisco é seu fervoroso desejo e vontade de alcançar todo o mundo. Até hoje, o Papa Francisco realizou 30 viagens no mundo inteiro, visitando 39 países e 3 organizações internacionais. Em segundo lugar, Dom Girelli ressaltou o status de cidade santa detido por Jerusalém, recordando que durante seu pontificado, Papa Francisco fez vários apelos relacionados a ela, mas também os outros pontífices, de modo especial, depois de 1947, acompanharam com preocupação os eventos que dizem respeito a Jerusalém, na qual Dom Girelli destacou a importância para os cristãos, para os judeus e os muçulmanos. Sim, Jerusalém é a cidade de todos os descendentes espirituais de Abraão, comentou, para os quais a cidade santa é imensamente preciosa, uma fonte de esperança, um tesouro da própria herança espiritual, um ícone da sua aspiração à paz e à harmonia. Dom Girelli mencionou também o documento sobre a fraternidade humana, assinado em Abu Dhabi pelo Papa Francisco e pelo Grã-Imã de Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb, documento que promoveu a noção de cidadania baseada na igualdade dos direitos e dos deveres, em virtude do qual todos gozam da justiça. Em muitas ocasiões, recordou Dom Girelli, a Santa Sé exortou a comunidade internacional a encontrar uma solução adequada à complexa e delicada questão de Jerusalém. Em 30 de março de 2019, durante a visita de Papa Francisco ao Reino do Marrocos, Sua Santidade e Sua Majestade, o Rei Mohamed VI, aderiram ao apelo por Jerusalém como patrimônio comum da humanidade, como lugar de encontro e símbolo de convivência pacífica, onde se possa cultivar o respeito mútuo e o diálogo, como uma cidade com uma especial identidade cultural, como lugar sagrado, onde aos fiéis das 3 religiões monoteístas devem ser garantidos plena liberdade de acesso e o direito ao culto. Ele acrescentou ainda que a paz em Jerusalém é realmente fundamental para a paz do Oriente Médio. O chamado especial de Jerusalém, disse, deve ser um sinal vivo do grande ideal de unidade, fraternidade e convivência pacífica entre os povos.
Enfim, o delegado apostólico expressou seu agradecimento pela participação no evento do Instituto Magnificat de Jerusalém, a escola de música da Custódia da Terra Santa, que acolhe alunos e professores cristãos, muçulmanos e judeus. Celebrando o 6º ano do pontificado do Papa Francisco, concluiu Dom Girelli, não posso não pensar na oração e no voto ad multos annos. As gotas de suor de Jesus que durante sua agonia caíram nas rochas do Olival representam o primeiro rebento da salvação da humanidade. Poucas horas mais tarde, pela mesma salvação do homem, o sangue de Jesus será derramado na cruz. Em 1º de julho, a Igreja celebrou a festa do preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo na Basílica do Getsemane, aos pés do Monte das Oliveiras, em Jerusalém. A Santa Missa foi presidida pelo Frei Francesco Patton, custódio da Terra Santa. Qui cadono, potremmo dire, alcune gocce di sangue e sudore. Aqui caem algumas gotas de sangue, de suor, na rocha, mas poucas horas mais tarde, no Calvário, Jesus vai se dar todo até a última gota de sangue. Isso aponta o dom da sua vida inteira pelo amor a nós, pela nossa salvação. La propria vita per amore nostro, per la nostra salvezza. Depois da solenidade de Corpus Christi, o inteiro mês de julho é dedicado ao preciosíssimo sangue de Jesus. Aqui o derramamento de pétalas de rosas vermelhas na rocha simboliza as gotas de suor de Jesus que, conforme a tradição, caíram como sangue durante sua agonia, antes que fosse entregue aos soldados. Venire in questo luogo poi vuol dire Vir aqui significa fazermos como Jesus, colocarmos-nos também em sintonia com a vontade do Pai e prontificarmos-nos a doar a vida. Para nós, não vai ser nenhuma cruz, mas nas circunstâncias diárias. nelle circostanze quotidiane. No lugar onde Jesus chorou e rezou, Pai, se queres, afasta de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua, o Senhor Jesus nos ensinou que a lógica divina é diferente da lógica do mundo. Per la comunità locale sicuramente questa è una festa. Para a comunidade local é uma festa que deve induzir a se refletir sobre como o próprio Jesus viveu de modo muito sério, em forma de sacrifício, seu amor e sua fidelidade à vontade do Pai. No entanto, isso não vale apenas para a comunidade local, mas para todos os cristãos e peregrinos. Non solo per la comunità locale, vale per tutti i cristiani, anche per tutti i pellegrini. O pecado diante de Deus eterno e santo pediu um sacrifício sem limites, através do preciosíssimo sangue do Cordeiro de Deus. Realizaram-se de 18 a 20 de junho na capital jordaniana, Amman, 2 dias de conferências internacionais para se refletir sobre o diálogo entre religiões e povos no Oriente Médio. A mídia e seu papel na defesa da verdade. Esse é o tema do encontro promovido pelo Conselho dos Patriarcas Católicos do Oriente, pelo Centro Católico para Estudos em Mídia, em colaboração com a Plataforma para o Diálogo e a Cooperação entre os líderes e as instituições religiosas do mundo árabe e o Escritório para o Turismo Jordaniano. This conference has been decided in Baghdad. A ideia dessa conferência nasceu em Bagdá, Iraque, depois do encontro do Conselho dos Patriarcas Católicos do Oriente. E graças a Deus a decisão foi tomada em Bagdá, onde a verdade ficou escondida durante anos. Mas hoje é uma cidade que parece ter renascido e é mais segura. Baghdad is awake and is more secure. Encontros que reuniram representantes dos patriarcas católicos no Oriente Médio junto com jornalistas de vários centros da mídia e que permitiu a escuta das experiências vividas nos diferentes países, além do papel da mídia na divulgação e na defesa da verdade. Come Gesù ha detto, dite la verità e non avete paura. E noi in Oriente, questi giorni... Dizei a verdade e não tenhais medo, falou Jesus. No Oriente Médio, nesse período se fala de guerra, das dificuldades que encontramos nos nossos países.
mas é preciso falarmos a verdade, pelo nosso povo e pela paz. Fedeli per il popolo, per tutto il mondo, e chiediamo sempre la verità per la pace. To be united under the Humanidade é a palavra que nos deve nortear na difusão de uma mensagem de paz através de artigos, matérias, documentários e filmes. documentaries, movies. Con questa missione Através dessa missão, conseguimos evangelizar de alguma maneira em meio a países muçulmanos, transmitindo notícias le cristãs. notizie cristiane. No último mês de maio, o próprio Papa Francisco destacou a importância da liberdade da mídia, condenando as notícias falsas, não as fake news. Atuem conforme a verdade. Uma advertência que ressoou clara em Amman. Il Medio Oriente può aiutare molto la nostra informazione condividendo. O Oriente Médio pode ajudar muito nossa informação compartilhando e fazendo chegar notícias, fatos, contos, histórias positivas ou negativas, mas sempre partindo de uma informação bem fundamentada, não baseada no ódio, na desinformação e nas fake Basata news. sull'odio, sulla disinformazione e sulle fake news. Esta conferência foi proveitosa e foi muito envolvente. O diálogo entre pessoas de fés diferentes, assim também como ouvir pontos de vistas diferentes, discursos dedicados aos diferentes modos de se considerar os papéis da mídia e a abordagem certa às situações na Terra Santa e no Oriente Médio, mas também no mundo inteiro. Momento marcante dos 2 dias de encontros foi a assinatura do Código Ético da Mídia. Muitos os pontos tratados, da correta utilização das redes sociais à moralidade, ao respeito pela dignidade humana, além da garantia da dignidade das religiões e dos símbolos religiosos do outro. There will be a collaboration. Daqui vão nascer novas colaborações, o testemunho de partilha do nosso amor, da comunhão entre nossas igrejas. A mensagem que queremos deixar ao mundo é que os cristãos não estão divididos. Eles são uma só coisa. Eles trazem uma só mensagem: o amor e a comunhão.